Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, seja no primeiro horário de veiculação nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário da estreia do programa nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, seja também você que nos acompanha na reprise na Rádio Miriam aos domingos, a partir das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite. Você que nos acompanha pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. Na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. E na Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil, aos sábados e domingos. Nós, neste programa, trazemos, como fizemos há algumas semanas, a participação do Papa Leão XIV. Papa Leão XIV. E o tema do nosso programa de hoje é Papa Leão XIV, peregrino da paz e da unidade. Papa Leão XIV, peregrino da paz e da unidade. E o que nós queremos com o programa de hoje? É trazer algumas reflexões feitas pelo Papa Leão XIV durante a sua viagem ao continente africano. Ele visitou ao longo do mês de abril de 2026 a Argélia, foi encontrar os grandes espaços onde viveu seu pai espiritual, Santo Agostinho, visitou Angola, visitou Camarões e visitou também Guiné Equatorial. E no meio de tudo isso, sempre reafirmou a busca da Igreja pela paz, a busca da Igreja pela unidade, a importância de viver na concórdia com irmãos também de outras religiões e sempre buscando esta questão da paz para superar os conflitos. Por isso o tema, Papa Leão XIV, peregrino da paz e da unidade. E nós começamos com a reflexão que ele fez lá na Basílica de Santo Agostinho. Então ele exorta a comunidade cristã da Argélia a acolher o convite de Jesus para nascer do alto, porque ele, naquela liturgia, se trazia aquele tema do Evangelho do encontro de Jesus com Nicodemos. E aí, inspirado pela conversão de Santo Agostinho e pelo modelo de comunhão da igreja primitiva descrito nos Atos dos Apóstolos, na sua homilia o Papa Leão XIV destaca que a verdadeira reforma eclesial nasce de corações unidos em um só espírito, onde a caridade se manifesta na partilha de bens e no serviço aos necessitados. Ao afirmar que a fé na ressurreição é a força capaz de mudar a história e fazer florescer o deserto, o Papa nos incentiva os fiéis a serem incenso, sermos incenso que é presença humilde mas perfumada pelo diálogo e pela misericórdia que aponta o caminho da esperança e da paz. A palavra divina atravessa a história e renova através da voz humana do Salvador. Hoje ouvimos o Evangelho, boa nova para todos os tempos, nesta Basílica de Annaba, dedicada a Santo Agostinho, bispo da antiga Hipona. Ao longo dos séculos, os lugares que nos acolhem mudaram de nome, mas os santos permaneceram como nossos padroeiros e testemunhas fiéis de um vínculo com a terra, o qual vem do céu. É precisamente esta a dinâmica que o Senhor ilumina na noite de Nicodemos. É esta a força que Cristo infunde na fraqueza da sua fé e na tenacidade da sua busca. Enviado pelo Espírito de Deus, que não sabes de onde vem nem para onde vai, Jesus é para Nicodemos um hóspede especial. Com efeito, convida-o a uma nova vida, confiando ao seu interlocutor e também a nós uma tarefa surpreendente. Tendes de nascer do alto.
Eis o convite dirigido a cada homem e a cada mulher que procura a salvação. Do apelo de Jesus brota a missão para toda a Igreja e, portanto, para a comunidade cristã da Argélia. Nascer de novo do alto, isto é, de Deus. Nesta perspectiva, a fé vence as dificuldades terrenas e a graça do Senhor faz florescer o deserto. No entanto, a beleza desta exortação traz consigo uma provação que o Evangelho nos chama a atravessar juntos. Efetivamente, as palavras de Cristo têm toda a força de um dever. Deveis renascer do alto. Tal imperativo soa aos nossos ouvidos como uma ordem impossível. Ao ouvirmos com atenção aquele que a dá, compreendemos, porém, que não se trata de uma imposição dura, nem de uma coação, nem muito menos de uma condenação ao fracasso. Pelo contrário, o dever expresso por Jesus é para nós um dom de liberdade, porque nos revela uma possibilidade inesperada. Podemos renascer do alto graças a Deus. Devemos fazê-lo, portanto, segundo a sua vontade de amor, que deseja renovar a humanidade, chamando a uma comunhão de vida, que começa com a fé. Enquanto Cristo nos pede para renovar por completo toda a nossa existência, também nos dá a força para o fazer. Atesta-o bem, Santo Agostinho, que reza assim: dai-me o que ordenais e ordenai-me o que quiserdes. Então, quando nos perguntamos como é possível um futuro de justiça e paz, de concórdia e salvação, lembremos-nos que estamos a fazer a Deus a mesma pergunta de Nicodemos. Isto é, será que a nossa história pode realmente mudar? Temos, de facto, tantos problemas, insídias e tribulações. Será que a nossa vida pode realmente recomeçar do zero? Sim. É a afirmação do Senhor tão cheia de amor. Enche os nossos corações de esperança. Não importa quão oprimidos estejamos pela dor ou pelo pecado. O crucificado carrega todos esses fardos conosco e por nós. Não importa quão desanimados estejamos pelas nossas fraquezas. É precisamente então que se manifesta a força de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos para dar vida ao mundo. Cada um de nós pode, por conseguinte, experimentar a liberdade da vida nova que provém da fé no Redentor. Mais uma vez, Santo Agostinho oferece-nos o exemplo. Antes mesmo que pela sua sabedoria, olhamos para ele pela sua conversão. Nesse renascimento, providencialmente acompanhado pelas lágrimas da mãe, Santa Mônica, ele tornou-se ele mesmo, exclamando: não existiria, meu Deus, de modo algum existiria, se não estivesseis em mim. Ou antes, existiria eu, se não estivesse em vós. Sim, pois os cristãos nascem do alto, regenerados por Deus como irmãos e irmãs de Jesus. E a Igreja, que os alimenta com os sacramentos, é colo acolhedor para todos os povos da terra. Como ouvimos há pouco, os Atos dos Apóstolos dão testemunha disso, relatando o estilo que distingue a humanidade renovada pelo Espírito Santo. Também hoje é necessário acolher e realizar este cânone apostólico, meditando como autêntico critério de reforma eclesial. Isto é,
Uma reforma que, para ser verdadeira, começa no coração e que, para se tornar eficaz, diz respeito a todos. Em primeiro lugar, a multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Esta unidade espiritual é uma concórdia, palavra que expressa bem a comunhão de corações que batem em uníssono, porque unidos ao coração de Cristo. A Igreja nascente não se baseia, portanto, num contrato social, mas numa harmonia na fé, nos afetos, nas ideias e nas escolhas de vida que tem ao centro o amor de Deus, feito homem para salvar todos os povos da terra. Em segundo lugar, admiramos o efeito concreto desta unidade espiritual dos crentes. Entre eles, tudo era comum. Todos têm tudo, participando nos bens de cada um como membros de um único corpo. Ninguém é privado de nada, pois cada um partilha o que é seu. Transformando a posse em dom, esta dedicação fraterna não significa uma utopia, a não ser para corações rivais entre si e almas ávidas em si mesmas. Pelo contrário, a fé no único Deus, Senhor do céu e da terra, une os homens segundo uma justiça perfeita, que convida todos à caridade, isto é, a amar cada criatura com o amor que Deus nos dá em Cristo. Por isso, sobretudo perante a indigência e a opressão, os cristãos têm como código fundamental a caridade. Façamos aos que estão ao nosso lado o que gostaríamos que nos fosse feito. Animada por esta lei que Deus escreve nos corações, a Igreja está sempre a nascer. Porque onde há desespero, acende a esperança. Onde há miséria, leva a dignidade. Onde há conflito, leva a reconciliação. Le texte des Actes nous révèle le fondement de cette vie nouvelle qui concerne tous les peuples. Em terceiro lugar, no texto dos Atos dos Apóstolos, encontramos o fundamento desta vida nova, que envolve povos de todas as línguas e culturas. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e uma grande graça operava em todos eles. A caridade que os anima, antes de ser um compromisso moral, é sinal de salvação. Os apóstolos anunciam que a nossa vida pode mudar porque Cristo ressuscitou dos mortos. A primeira tarefa, por conseguinte, dos pastores, ministros do Evangelho, é, portanto, dar testemunho de Deus ao mundo com um só coração e uma só alma, sem que as preocupações nos corrompam através do medo, nem as modas nos através do conformismo. Convosco, irmãos no episcopado, e convosco, presbíteros, renovamos constantemente esta missão em benefício daqueles que nos estão confiados, para que toda a Igreja seja, no seu serviço, a mensagem de vida nova para quantos encontramos. Nesta terra, caríssimos cristãos da Argélia, permanecei como sinal humilde e fiel do amor de Cristo. Testemunhai o Evangelho com gestos simples, relações autênticas e um diálogo vivido cada dia. Assim dais sabor e luz onde viveis. A vossa presença no país faz lembrar o incenso,
um grão em brasa que exala perfume, porque dá glória ao Senhor e alegria e consolo a tantos irmãos e irmãs. Este incenso, porém, é um elemento pequeno e preciso, que não está no centro das atenções, mas convida a dirigir os nossos corações para Deus, encorajando-nos mutuamente a perseverar nas dificuldades do tempo presente, do turíbulo do nosso coração, e levam-se efetivamente o louvor, a bênção e a súplica, difundindo o suave odor da misericórdia, da esmola e do perdão. A vossa história é feita de acolhimento generoso e de tenacidade na provação. Aqui rezaram os mártires, aqui Santo Agostinho amou o seu rebanho, buscando a verdade com paixão e servindo a Cristo com fé ardente. Sede herdeiros desta tradição, testemunhando na caridade fraterna a liberdade daqueles que nascem do alto, como esperança de salvação para o mundo inteiro. Ao chegar a Camarões, o Papa Leão XIV celebrou uma missa e ele começa a homilia dizendo: venho até vós como peregrino da paz e da unidade, expressando a minha alegria por estar aqui, visitar a vossa terra e, sobretudo, partilhar o vosso caminho, os vossos esforços e as vossas esperanças. E na homilia ele vai exortando a superação da resignação e da exploração, porque aqueles países, são atacados pela corrupção, atacados por diversas formas de violência, Ele afirma que a fé autêntica deve ser a força motriz para reconstruir a dignidade e a paz social, rejeitando o mal e assumindo o protagonismo da história. E uma pergunta que ele nos ajuda a responder: de que maneira a confiança em Deus pode ser o combustível para não desistirmos de lutar contra as injustiças que parecem invencíveis? Dear brothers and sisters in Christ, queridos irmãos e irmãs em Cristo, venho até vós como peregrino da paz e da unidade, expressando a minha alegria por estar aqui a visitar a vossa terra e, sobretudo, por partilhar o vosso caminho, os vossos esforços e as vossas esperanças. As manifestações festivas que acompanham as vossas liturgias e a alegria que brota da oração que elevais a Deus são o sinal do vosso abandono confiante nele, da vossa esperança inquebrantável, do vosso agarrar-vos com todas as forças ao amor do Pai, que se faz próximo e olha com compaixão para os sofrimentos dos seus filhos. No salmo que rezamos juntos, é cantada esta confiança nele, que somos hoje chamados a renovar. O Senhor está perto dos corações contritos e salva os espíritos abatidos. Irmãos e irmãs, são muitos os motivos e as situações que nos partem o coração e nos lançam na aflição. As esperanças num futuro de paz e reconciliação em que cada um seja respeitado na sua dignidade e a cada um sejam garantidos os direitos necessários são continuamente desvanecidas pelos muitos problemas que marcam esta belíssima terra. As numerosas formas de pobreza que continuam a afetar inúmeras pessoas com uma crise alimentar em curso. A corrupção moral, social e política ligada, sobretudo, à gestão da riqueza, que impede o desenvolvimento das instituições e das estruturas. Os graves e consequentes problemas que atingem o sistema educativo e o sanitário, bem como a grande migração para o exterior, em particular dos jovens. E as problemáticas internas, frequentemente alimentadas pelo ódio e pela violência, junta-se ainda o mal causado pelo exterior,
por aqueles que, em nome do lucro, continuam a pôr as mãos no continente africano para o explorar e saquear. Tudo isto corre o risco de nos fazer sentir impotentes e de enfraquecer a nossa confiança. No entanto, este é o momento para mudar, transformar a história deste país. Hoje, não amanhã. Agora, não no futuro. To restore the mosaic of unity by bringing together. Chegou o momento de reconstruir, de recompor o mosaico da unidade, combinando as diversidades e as riquezas do país e do continente, de edificar uma sociedade onde reinem a paz e a reconciliação. É verdade que quando uma situação se consolida há muito tempo, o risco é o da resignação e da impotência. That when a situation remains the same for some time, there is a risk of giving in to resignation and helplessness. Porque não esperamos nenhuma novidade. No entanto, a palavra do Senhor abre espaços novos e gera transformação e cura, porque é capaz de colocar o coração em movimento, de pôr em crise o curso normal das coisas, a que facilmente corremos o risco de nos habituar e de nos tornar protagonistas ativos da mudança. Lembremos-nos disto: Deus é novidade, Deus cria coisas novas, Deus torna-nos pessoas corajosas que, desafiando o mal, constroem o bem. Vemo-lo no testemunho dos apóstolos, tal como ouvimos na primeira leitura. Enquanto as autoridades do Sinédrio interrogam os apóstolos, os repreendem e ameaçam por estarem a anunciar publicamente Cristo, eles respondem: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem matastes, suspendendo-o num madeiro. A coragem dos apóstolos torna-se consciência crítica, profecia, denúncia do mal. E este é o primeiro passo para mudar as coisas. Na verdade, obedecer a Deus não é um ato de submissão que nos oprime ou anula a nossa liberdade. Pelo contrário, a obediência a Deus torna-nos livres, porque significa confiar-lhe a nossa vida e deixar que seja a sua palavra a inspirar a nossa maneira de pensar e de agir. Assim, como ouvimos no Evangelho, que nos apresenta a última parte do diálogo entre Jesus e Nicodemos, quem é da terra, à terra pertence e fala da terra. Aquele que vem do céu está acima de tudo. Quem obedece a Deus antes do que aos homens e ao modo humano e terreno de pensar, reencontra a própria liberdade interior. Consegue descobrir o valor do bem e não se resignar ao mal. Redescobre o caminho da vida e torna-se construtor de paz e fraternidade. Irmãos e irmãs, o consolo para os corações despedaçados e a esperança na transformação da sociedade são possíveis se nos confiarmos a Deus e a sua palavra. Devemos, porém, guardar sempre no coração e recordar o apelo do apóstolo Pedro: obedecer a Deus mais que aos homens. Obedecer-lhe porque só Ele é Deus. E isto convida-nos a promover a enculturação do Evangelho e a vigiar com atenção também sobre a nossa religiosidade,
para não cairmos no engano de seguir aqueles caminhos que misturam a fé católica com outras crenças e tradições de caráter esotérico ou gnóstico, que na realidade têm frequentemente objetivos políticos e econômicos. Só Deus liberta. Só a sua palavra abre caminhos de liberdade. Só o seu Espírito nos torna pessoas novas que podem mudar este país. Acompanho-vos com a minha incessante oração e abençoo em particular a igreja aqui presente, tanto sacerdotes, missionários, religiosos e leigos, que trabalham para ser fonte de consolação e esperança. Encorajo-vos a prosseguir por este caminho e confio-vos a intercessão de Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos e Mãe da Igreja. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais, também pela Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nosso tema desta semana, Papa Leão XIV, peregrino da paz e da unidade. E nós estamos utilizando trechos de suas homilias durante a viagem para o continente africano, realizada no mês de abril de 2026, onde ele visitou Argélia, visitou Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Depois ele celebrou com os jovens num estádio em Douala, Japoma Stadium, em Douala, onde ele celebrou com os jovens. E na homilia ele trabalhou aquilo que o texto da liturgia do Evangelho daquele dia provocava, que era o evangelho da multiplicação dos pães. Então, na homilia, o Papa Leão se centra neste milagre para ensinar que a resposta a Deus à fome da humanidade não é o acúmulo, mas a partilha e a gratidão. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir é a palavra de salvação para toda a humanidade. Por toda a parte se proclama hoje esta boa nova, que para a igreja nos Camarões ressoa como um anúncio providencial do amor de Deus e da nossa comunhão. Com efeito, o testemunho do apóstolo João fala-nos de uma grande multidão, tal como nós somos aqui e agora. Para toda essa gente, porém, há muito pouca comida, apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Observando esta desproporção, Jesus pede-nos hoje, tal como pediu então aos seus discípulos: de que forma resolveis este problema? Olhai quanta gente faminta, oprimida pelo cansaço. O que fazeis? Esta pergunta é dirigida a cada um de nós. É dirigida aos pais e mães que cuidam das suas famílias. É dirigida aos pastores da igreja que velam pelo rebanho do Senhor. É dirigida a todos os que têm a responsabilidade social e política de olhar pelo povo e pelo seu bem. Cristo dirige essa pergunta aos poderosos e aos fracos, aos ricos e aos pobres, aos jovens e aos idosos, porque todos sentimos fome da mesma maneira. Esta carência nos lembra que somos criaturas.
Precisamos de comer para viver. Não somos Deus. Mas, precisamente, onde está Deus perante a fome das pessoas? Enquanto aguarda a nossa resposta, Jesus dá a sua. Tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, tal como os peixes, e eles comeram quanto quiseram. Um grave problema é resolvido abençoando a pouca comida que há e repartindo-a por todos os que têm fome. A multiplicação dos pães e dos peixes acontece na partilha. Eis o milagre. Há pão para todos, se for dado a todos. Há pão para todos se for tomado, não como uma mão que se apodera, mas com uma mão que doa. Observemos bem o gesto de Jesus. Quando o Filho de Deus toma o pão e os peixes, antes de mais nada, dá graças. Agradece ao Pai por um bem que se torna dom e bênção para todo o povo. La nourriture abonde et n'est pas rationnée pour cause d'urgence. Elle n'est pas volée par ceux qui se disputent. Fazendo assim, a comida torna-se abundante, não é racionada por causa de uma emergência, não é roubada por causa de disputas, não é desperdiçada por quem se banqueteia diante daqueles que não têm nada para comer. Passando das mãos de Cristo para a dos seus discípulos, a comida aumenta para todos, mas ainda sobra. A multidão, admirada com o que Jesus fez, exclama: "Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo." Ou seja, aquele que fala em nome de Deus, o Verbo do Onipotente. E é verdade. Mas Jesus não usa essas palavras tendo em vista um sucesso pessoal. Não quer tornar-se rei, porque veio para servir com amor, não para dominar. O milagre que ele realizou é um sinal desse amor. Mostra-nos não só como Deus alimenta a humanidade com o pão da vida, mas também como podemos levar esse alimento a todos os homens e mulheres que, tal como nós, têm fome de paz, liberdade e justiça. Cada gesto de solidariedade e perdão, cada iniciativa de bem é um pedaço de pão para a humanidade necessitada de cuidados. E, no entanto, isto não basta. Na verdade, ao alimento que nutre o corpo, é necessário unir com igual caridade o alimento da alma, que nutre a nossa consciência, que nos sustenta na hora sombria do medo, nas trevas do sofrimento. Este alimento é Cristo, que sempre alimenta em abundância a sua Igreja e, com o seu corpo, nos fortalece ao longo do caminho. L'Eucharistie que nous célébrons est la source d'une foi renouvelée. Irmãos e irmãs, a Eucaristia que estamos a celebrar torna-se assim fonte de uma fé renovada, pois Jesus está presente no meio de nós. O sacramento não reaviva uma memória distante no tempo, mas realiza uma companhia que nos transforma, porque nos santifica. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Em torno da Eucaristia, esta mesma mesa torna-se anúncio de esperança nas provações da história e nas injustiças que vemos à nossa volta. Torna-se sinal da caridade de Deus que em Cristo nos convida a partilhar o que temos para que seja multiplicado na fraternidade eclesial. Il connaît notre cœur et toutes les situations joyeuses
O Senhor abraça o céu e a terra, conhece o nosso coração e todas as situações, felizes ou tristes, que atravessamos. Fazendo-se homem para nos salvar, Ele quis partilhar as necessidades da humanidade, a começar pelas mais simples e cotidianas. A fome revela, então, não só a nossa carência, mas, sobretudo, o seu amor. Lembremos-nos disso. Sempre que o nosso olhar se cruzar com o do irmão e da irmã a quem falta o necessário. Com efeito, aqueles olhos repetem-nos a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: o que fazeis por toda esta gente? É certo que ser testemunhas de Cristo, imitando os seus gestos de amor, implica frequentemente dificuldades e obstáculos, tanto fora como dentro de nós, onde o orgulho pode corromper o coração. Nestes momentos, porém, repitamos como o salmista: o Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? Se por vezes vacilarmos, Deus encoraja-nos sempre. Confia no Senhor. Sê forte e corajoso. E confia no Senhor. Caríssimos jovens, dirijo-vos especialmente este convite, porque sois os filhos amados da terra africana. Como irmãos e irmãs de Jesus, multiplicai os vossos talentos com a fé, a tenacidade e a amizade que vos animam. Sede vós, em primeiro lugar, os rostos e as mãos que levam ao próximo o pão da vida, alimento de sabedoria e de libertação de tudo aquilo que não nos nutre, mas que, pelo contrário, confunde os nossos bons desejos e nos rouba a dignidade. Mesmo no vosso país tão fértil, Camarões, muitos experimentam a pobreza, tanto a material como a espiritual. Não cedais à desconfiança e ao desânimo. Rejeitai toda forma de abuso e de violência que iludem, prometendo ganhos fáceis, mas endurecem o coração e tornam-no insensível. Não vos esqueçais de que o vosso povo é ainda mais rico do que esta terra, pois o seu tesouro não são os seus valores, o seu tesouro são os seus valores, a fé, a família, a hospitalidade, o trabalho. Sede, pois, protagonistas do futuro, seguindo a vocação que Deus concede a cada um, sem vos deixardes comprar por tentações que desperdiçam as energias e não servem ao progresso da sociedade. Para que o vosso espírito corajoso se torne uma profecia do mundo novo, tomai como exemplo o que ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos dão, com efeito, um testemunho corajoso do Senhor Jesus perante dificuldades e ameaças e perseveram, mesmo entre os ultrajes. Esses discípulos, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova de Jesus, o Messias. Isto é, o libertador do mundo. Le libérateur du monde. Oui, le Seigneur libère du péché et de la mort. Sim, o Senhor liberta do pecado e da morte. A anunciar com constância este Evangelho é a missão de todo cristão. É a missão que vos confio especialmente a vós, jovens, e a toda a Igreja que vive nos Camarões. Tornai-vos boa nova para o vosso país, tal como é, por exemplo, o beato Floribert Boan Chui para o povo congolês. Irmãos e irmãs, ensinar significa deixar uma marca, tal como o agricultor faz com o arado no campo, para que o que semeie dê fruto. É assim que o anúncio cristão muda a nossa história, transformando as mentes e os corações.
Anunciar Jesus ressuscitado significa traçar sinais de justiça numa terra sofredora e oprimida, sinais de paz entre rivalidades e corrupções, sinais de fé que nos libertam da superstição e da indiferença. Com este Evangelho no coração, dentro de pouco partilharemos o pão eucarístico, que nos sacia para a vida eterna. Com fé alegre, peçamos ao Senhor que multiplique entre nós o seu dom para o bem de todos. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, pela Rádio Amar e Servir da província dos Jesuítas do Brasil e também pelas redes sociais. Nosso tema do programa de hoje, Papa Leão XIV, peregrino da paz e da unidade. E nós estamos trazendo aqui recortes das reflexões do Papa Leão XIV em sua viagem para o continente africano, para a Argélia, depois para Camarões, para Angola e para Guiné Equatorial. Importantes reflexões, porque nesses dias eram dias que ele estava recebendo muitos ataques por se pronunciar sempre contra a guerra e a favor da paz. E em suas homilias, mais uma vez, com força, utilizando daquilo que a liturgia propunha como textos do Evangelho e das leituras, o Papa posicionou sempre a Igreja a favor da unidade e da paz. O Papa Leão XIV foi a Angola e celebrou as missas naquele país usando a língua portuguesa. Usou a língua portuguesa. E ele inicia, a primeira homilia falando o seguinte: com o coração cheio de gratidão celebra a Eucaristia entre vós. Graças sejam dadas a Deus por esta dádiva e obrigado pelo festivo acolhimento. E naquele texto evangélico que ele utiliza para a homilia, se trata do diálogo entre Jesus e os discípulos de Emaús. Na homilia, o Papa destaca que assim como Cristo caminhou com os discípulos, ele caminha com Angola e caminha com o mundo todo, caminha com os cristãos, oferecendo a Eucaristia e a palavra como fontes para a renovação espiritual. O Papa Leão XIV convoca a Igreja e os fiéis a se tornarem pão partido, transformando a realidade por meio da solidariedade, do combate à corrupção e da construção de uma fraternidade que devolva a esperança aos jovens. Parece que está falando também ao Brasil, não é? E uma pergunta que o Papa Leão nos ajuda a responder diante desse chamado à renovação. Como podemos transformar as nossas próprias feridas em gestos de compaixão que ajudem a reconstruir a esperança daqueles que estão ao nosso redor? Com o coração cheio de gratidão, celebro a Eucaristia entre vós. Graças sejam dadas a Deus por esta dádiva e obrigado a todos pelo festivo acolhimento. Neste terceiro domingo da Páscoa, o Senhor falou-nos através do Evangelho dos discípulos de Emaús. Deixemo-nos iluminar por esta palavra de vida. 2 discípulos do Senhor, com o coração ferido e triste, partem de Jerusalém para regressar à sua aldeia de Emaús. Viram morrer aquele Jesus
em quem tinham depositado a sua confiança e a quem tinham seguido, e agora, desiludidos e abatidos, regressam às suas casas. Pelo caminho, conversavam entre si sobre tudo o que acontecera. Precisam de falar sobre isso, de contar um ao outro o que viram, de partilhar o que viveram. Porém, arriscavam-se a ficar presos na dor e fechados à esperança. Irmãos e irmãs, nesta primeira cena do Evangelho, vejo refletida a história de Angola, deste país belíssimo e ferido, que tem fome e sede de esperança, de paz e de fraternidade. Na verdade, ao longo do caminho, a conversa dos dois discípulos que recordam com desânimo o que aconteceu ao seu mestre, traz à memória a dor que marcou o vosso país. Uma longa guerra civil, como seu rastro de inimizades e divisões, de recursos desperdiçados e de pobreza. Quando, durante muito tempo, se permanece imerso numa história tão marcada pela dor, corre-se o mesmo risco dos dois discípulos de Emaús, perder a esperança e ficar paralisados pelo desânimo. Como efeito, eles caminham, mas continuam presos aos acontecimentos ocorridos 3 dias antes, quando viram Jesus morrer. Conversam entre si, mas sem ter esperança numa qualquer saída. Continuam a falar do que aconteceu, como cansaço de quem não sabe como recomeçar, nem se isso é possível. Caríssimos, a boa nova do Senhor, hoje, também para nós, é precisamente esta. Ele está vivo, ressuscitou e caminha ao nosso lado enquanto percorremos o caminho do sofrimento e da amargura, abrindo-nos os olhos para que possamos reconhecer a sua obra e concedendo-nos a graça de recomeçar e reconstruir o futuro. O Senhor aproxima-se dos dois discípulos desiludidos e com pouca esperança, e fazendo-se companheiro de viagem, ajuda-os a juntar as peças daquela história, a olhar para além da dor, a descobrir que não estão sozinhos no caminho e que os espera um futuro habitado ainda pelo Deus do amor. E quando ele se detém para jantar com eles, se senta à mesa e parte um pão. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Eis aqui traçada também para nós, para vós, queridos irmãos e irmãs angolanos, a via para recomeçar. Por um lado, a certeza de que o Senhor nos acompanha e tem compaixão de nós. Por outro, o compromisso que Ele nos pede. Experimentamos a companhia do Senhor, sobretudo na relação com Ele, na oração, na escuta da Sua palavra, que faz arder o nosso coração, como dos dois discípulos.
e, sobretudo, na celebração da Eucaristia. É aqui que encontramos Deus. Por isso, é necessário estar sempre atentos às formas de religiosidade tradicional, que certamente pertencem às raízes de vossa cultura, mas que, ao mesmo tempo, correm o risco de confundir e misturar elementos mágicos e supersticiosos que não ajudam no caminho espiritual. Permanecei fiéis a que a Igreja ensina. Confiai nos vossos pastores e mantende o olhar fixo em Jesus, que se revela especialmente na palavra e na Eucaristia. Em ambas, experimentamos que o Senhor ressuscitado caminha ao nosso lado e, unidos a Ele, também nós vencemos as mortes que nos cercam e vivemos como ressuscitados. A esta certeza de não estarmos sozinhos ao longo do caminho, junta-se também um esforço generoso, capaz de aliviar as feridas e reacender a esperança. Na verdade, se os dois de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão para eles, isso significa que também nós devemos reconhecê-lo assim, não apenas na Eucaristia, mas em qualquer lugar onde haja uma vida que se torna pão partido, em qualquer lugar onde alguém se torna dom de compaixão, tal como ele. A história do vosso país, as consequências ainda difíceis que suportais, os problemas sociais e econômicos e as diversas formas de pobreza exigem a presença de uma igreja que saiba estar próxima no caminho e saiba ouvir o clamor dos seus filhos. Uma igreja que, como a luz da palavra e o alimento da Eucaristia, saiba reavivar a esperança perdida. Uma igreja feita de pessoas como vós, que se doam tal como Jesus parte o pão para os dois discípulos de Emaús. Angola precisa de bispos, sacerdotes, missionários, religiosas e religiosos, leigas e leigos que tenham no coração o desejo de partir a sua vida e doá-la uns aos outros, de se empenhar no amor e no perdão mútuos, de construir espaços de fraternidade e paz, de realizar gestos de compaixão e solidariedade para com quem mais precisa. Com a graça de Cristo ressuscitado, podemos tornar-nos esse pão partido que transforma a realidade. E assim como a Eucaristia nos recorda que somos um só corpo e um só Espírito, unidos ao único Senhor, também nós podemos e queremos construir um país onde as antigas divisões sejam superadas para sempre, onde o ódio e a violência desapareçam, onde a chaga de corrupção seja curada por uma nova cultura de justiça e partilha. Só assim será possível um futuro de esperança, sobretudo para os muitos jovens que a perderam. Irmãos e irmãs,
hoje é necessário olhar para o futuro com esperança e construir a esperança do futuro. Não tenhais medo de o fazer. Jesus ressuscitado, que percorre o caminho convosco e por vós se parte como pão, encoraja-vos a ser testemunhas da sua ressurreição e protagonistas de uma nova humanidade e de uma nova sociedade. Neste caminho, caríssimos, podeis contar com a proximidade e com a oração do Papa. Também eu sei que posso contar convosco e por isso vos agradeço. Confio vossa proteção e a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Muxima, para que ela vos sustente sempre na fé, na esperança e na caridade. E assim nós vamos concluindo o nosso programa Razões da Fé desta semana, agradecendo a você pela audiência e pela companhia, agradecendo o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhos acústicos. Desejamos a você uma abençoada semana. Fique bem!